Cheguei para mais um dia do nosso curso gratuito de espiritualidade cigana, hoje uma aula muito importante, onde a gente vai falar sobre fundamentos e montagem de altar. A parte das dúvidas que apareceu na caixinha de vocês tem a ver com isso, e hoje a gente vai esclarecer cada uma delas. A Aninha foi a primeira a chegar, muito obrigada pela sua participação, minha linda. Tem aqui Lígia, Dessa, Lilian, sejam bem-vindos. Lúcia tá aqui com a gente, Sá, chega mais, Ana, Elisângela, boa noite, Karina. Vamos chegando, gente linda, vamos chegando para mais uma aula do nosso curso gratuito. Estou muito feliz, a maior parte das dúvidas que vocês colocaram na caixinha tem a ver com essa aula e a gente vai esclarecer tudo hoje sobre fundamentos e montagem de altar. Lembra que a gente está só no início desse curso e quantos relatos maravilhosos de coisas que vocês aprenderam ontem. Fiquei muito feliz de ver lá os comentários de vocês, afinal isso aí me traz mais energia e mais motivação ainda para que essa aula de hoje aconteça e esclareça aí todas as suas dúvidas, desmistificando a dificuldade enorme que aparenta sobre cuidar da espiritualidade cigana. E hoje você vai ver que na verdade é uma coisa bastante simples. Hoje eu vou revelar esses segredos para vocês. Muito obrigada pelo carinho, Cleo, a Carla tá aqui com a gente, Cibele, Kalinka chegou aqui com a gente também a nossa aluna está aqui. Gratidão a todas as nossas alunas que estão aqui, de grupos, de cursos. É um prazer receber você também. E se é a primeira vez que você está aqui, primeira vez que você está fazendo um curso comigo, deixa aí nos comentários se você é seguidor novo e a cidade de onde você é. Chega mais, gente. Vamos aguardar um pouquinho, tem muita gente ainda para chegar. Como eu disse, essa é uma aula importante, porque quando eu abri a caixinha, 90% das dúvidas de vocês estava relacionado ao altar e a gente vai falar justamente sobre isso hoje. Hoje eu também vou ensinar um poderoso ritual de autoiniciação, uma coisa que você vai fazer aí na sua casa e que vai tornar sua conexão com a sua cigana, Santa Sara e a espiritualidade muito mais forte. Olha, gente, na Suíça, em São Paulo, Rio Grande do Norte, vamos chegando, diz aí da onde que você é, que eu quero sair. Ó, Rio de Janeiro, Campo Grande, já morei pertinho de você. Primeira vez do Rio de Janeiro também. Rio Grande do Sul, nossa, deve estar um frio aí. Aqui tá frio. Aí deve estar mais frio ainda. Poços de Caldas. Eu lembro quando eu era criança, meus pais levaram a gente para fazer aquele circuito das águas. Eu lembro de Poços de Caldas. Já estive aí. Olha, gente, em Portugal, Lisboa, Salvador. Eu sigo há mais ou menos um ano. Primeira vez que tá no curso, Gramado. E vamos lá, vamos chegando. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Tô feliz, tô entusiasmada. Já aula cheia de conteúdo. E eu quero saber se vocês gostaram da aula de ontem também, né? Diz aí nos comentários se fez sentido o que eu falei. Se você sentiu conexão com essa história. E se você sentiu aí que esse é o caminho que você deve seguir. Que você, se você sentiu o chamado da Caravana de Luz, esse chamado foi muito forte para mim e com certeza uma das escolhas mais maravilhosas de toda a minha vida foi me dedicar à espiritualidade cigana e estar aqui hoje com quase 100 mil seguidores falando desse tema que eu amo, que é a espiritualidade cigana e, como eu disse, desmistificando toda a informação errada que existe ao entorno da espiritualidade cigana e do povo do Oriente. Pessoa falando que gostou da aula, olha a gente em João Pessoa, que ótimo, assistiu depois, mas gostou. Chega mais, gente linda. Quem tá animado para a aula de hoje? Pegou aí o teu caderninho? Hoje é dia de anotar. Uma coisa importante, gente, eu sei que muitos de vocês tiveram orientações de terreiros, tiveram orientações, né, de pessoas que antigamente se cuidava da espiritualidade cigana. Então eu sei que vocês têm muita informação na cachola, tanto sobre espiritualidade cigana, sobre como a montagem de altar. No entanto, eu vou pedir hoje eu vou pedir para vocês a mesma coisa que Rosa pediu para mim quando começou a me passar esse conhecimento, que é esvazia a caixa. Né? Como a gente já bem sabe, como eu expliquei para vocês ontem, muitos fundamentos que são orientados sobre espiritualidade cigana não estão dentro dos fundamentos do Oriente, acabaram se encaixando em fundamentos de outras religiões. Então é preciso esvaziar o copo
para receber aí esse conhecimento da maneira purinha e que vai auxiliar você a conectar com essa espiritualidade cigana de uma maneira muito mais simples. E olha, gente, tem mais de 1.500 alunas que já seguiram esse percurso. Eu até deixei relato para vocês nos stories hoje, que essa história não acontece só comigo. A espiritualidade cigana muda a vida de centenas, milhares de pessoas, né? A gente tem aqui 100 mil seguidores. Quando a gente faz ritual de prosperidade, uma chuva de relato, quando a gente faz aula, é sempre muito bacana e sempre toca os corações das pessoas, sempre acontecem os sinais. Então, só o que eu peço pra você, confia em mim. Eu fui um caminho de muito erro e acerto para chegar a essas conclusões e esses conhecimentos que eu tô passando e dividindo hoje aqui pra vocês. Como disse, isso é uma coisa que vem diretamente da espiritualidade, que foi canalizada, e esse sistema de aprendizado de conexão com a espiritualidade cigana já faz parte da rotina de milhares de alunos, como eu disse. Então, esvazia o copo, porque hoje a gente vai receber o néctar do conhecimento da caravana de luz. A espiritualidade cigana mudou a minha vida, eu sou aluna iniciante, vamos chegando, sejam bem-vindos, a gente vai esperar um pouquinho. Por quê, né, gente? Porque se eu começar a falar já agora, vai chegar um monte de gente que vai ficar no meio do caminho, né? Então vamos aguardar com paciência. Aproveita aqui umas dicas para vocês, né? Eu não sei quem é que tem um cristalzinho desse aqui. Isso aqui é o lápis lazuli, é o meu cristal âncora, a gente vai falar sobre isso hoje. E esse cristal aqui, ele ajuda muito no processo do aprendizado. Então, se você tem um lápis lazuli aí, agarra nesse lápis lazuli. E outra dica pra você, ó. Vamos oxigenar os nossos cérebros através de respirações profundas, enquanto o pessoal vai chegando, vai respirando aí profundamente, né? Vai aliviando seu coração, tira os sabotadores, avisa pro seu filho que você vai precisar ficar atenta aqui durante a próxima hora, pro seu marido, pede seu marido para jogar um videogame aí com seu filho, só para durante essa hora você dê completa e total atenção e foco aqui nesse conhecimento. Quando aquela sua amiga, né, amiga te chamar no WhatsApp para fazer fofoca, lembra que fofoca não é uma coisa que edifica a nossa vida, então não deixe esse sabotador falar mais alto. Agora coloca 100% de energia, 100% de foco, porque hoje eu vou te ensinar a cuidar da sua espiritualidade cigana e se aproximar dela de uma maneira extremamente simples, muito fácil, que você vai levar 15 minutos por dia, acho que isso vai absolutamente mudar totalmente a sua vida. Ontem a gente falou de um pouquinho dos benefícios de cuidar da espiritualidade cigana, o que isso traz pra gente, e aí eu posso citar várias coisas. A primeira das coisas, com certeza, é que eu me livrei de uma depressão horrível que eu tinha, um vazio enorme que eu tinha na alma. Eu lembro que umas semanas pra trás a gente fez uma caixinha de fale qualquer coisa sobre mim, né? Pergunte coisas sobre mim. E aí eu falei isso, né, que antes da espiritualidade cigana, realmente eu tinha um vazio enorme na minha alma, eu tava aqui não fazia propósito, não fazia sentido, e eu lutava até contra a minha própria existência, como eu disse, até me levou a ter pensamentos suicidas, mas a espiritualidade cigana tirou isso do meu coração, e hoje eu tenho vontade de viver 120 anos, imagina, 120 anos, eu fico imaginando, sabe o que, gente, daqui a 30 anos, 40 anos, né, vocês falando assim, falando tipo assim pro seu neto ou pro seu filho, normalmente agora o pessoal tem filho mais rápido, né? Falando, olha, tá vendo essa cigana que tá aí, bem velhinha, dos cabelos bem branquinho, branquinho nada, porque quando eu tiver o cabelo branco eu vou pintar de todas as cores possíveis e imagináveis. Aquela cigana ali com cabelo colorido, foi ela que me avisou que eu ia conhecer o seu avô e a gente tá junto até hoje. Eu quero essas histórias, eu não aceito menos do que isso. Então, a espiritualidade cigana também me trouxe saúde, me trouxe prosperidade. E lembrar que há 5 anos atrás eu vivi uma situação financeira trágica. Como eu bem falei pra vocês ontem, eu não tinha dinheiro para nada. E eu vou contar como eu comecei com os meus altares hoje. Vocês vão ficar chocados com relação a isso. E hoje a gente tem essa empresa consolidada com vários colaboradores, com milhares de alunas, e eu sou muito feliz e muito grata por isso. Então, a espiritualidade cigana mudou minha vida profissional, mudou minha vida financeira. Hoje eu tenho muito mais clareza, muito mais proteção. Eu entendo quando alguma coisa ali vai acontecer, e eu também tenho resiliência para passar pelos tempos difíceis, né? Então, a espiritualidade cigana mudou completamente a minha vida. E como eu disse, não foi só a minha vida não, tá? Muitas pessoas, muitas alunas tiveram também a sua vida transformada. Vi até algumas pessoas que colocaram aqui nos comentários. E eu quero que você seja a próxima pessoa a ter a sua vida transformada pela espiritualidade cigana. Eu quero que você tenha abundância, caminhos abertos, oportunidades.
se é um amor que você deseja. A gente vai falar sobre 9 clãs ciganos, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso. Mas tem um clã específico, lindo, eu não vou falar que é o meu preferido, porque senão, né? Eu amo todos, né? Igual falar, esse cristal aqui é meu preferido. Inclusive no nosso curso avançado de cristais fica até meio repetitivo, porque eu falo assim, eu amo esse cristal. Aí falo bem. Eu amo esse cristal, eu amo todos os cristais, né? Então, eu amo esse clã, que é o clã das ciganas do amor. Então, se você nunca encontrou felicidade afetiva, nunca foi amada, nunca teve sabedoria de amar e ser amada e se manter num relacionamento, o povo cigano pode ajudar com isso. Também, ele vai trazer equilíbrio, harmonia para o seu lar, proteção, saúde. Então, o povo cigano, gente, é tudo de bom e ninguém para quem tem uma espiritualidade cigana desenvolvida. Eu já vi alunas nossas que passaram por situações extremamente difíceis, talvez ela esteja até por aqui, né? E que a espiritualidade cigana sustentou ela numa situação muito parecida com a minha, inclusive, de internação, várias cirurgias, e hoje tá aí, tá recomeçando, tá melhor, muito bem, recuperando sua saúde. Então a espiritualidade cigana realmente sustenta a gente. Ela traz as boas realizações, ajuda nos tempos difíceis. É importante dizer que cuidar da sua espiritualidade cigana não vai te isentar de ter problemas na sua vida, tá? Você tá num planeta de provas e expiações, todos nós temos problemas. Mas com certeza você vai ter muito mais sabedoria de lidar com todas essas coisas. Que bom que vocês estão aqui, tô feliz, a gente tem quase 500 pessoas ao vivo. Aliás, aproveitar e agradecer pra vocês, porque ontem a gente chegou a ter 700 pessoas ao vivo e foi a maior live que eu fiz em toda a minha vida. Então eu gostaria de agradecer a vocês, né? E até que quero fazer vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio? Aliás, eu não escolhi a pessoa que vai ganhar a pergunta ainda, mas hoje eu quero fazer um desafio melhor ainda. O meu sonho, uma meta da lei da atração que eu faço é fazer live para 1000 pessoas. Eu gostaria muito de uma hora conseguir fazer live para 1000 pessoas. Então eu vou fazer um desafio com vocês. Se a gente chegar a 1000 pessoas, eu vou fazer um sorteio de um atendimento particular, não de uma pergunta, mas de 5 perguntas de um conselho comigo, tá? Então, hoje a gente ficou na parte da manhã respondendo um monte de gente que eu tava devendo caixinha justamente para abrir a possibilidade para esses novos sorteios, né? Então, bora compartilhar essa live. Vou fazer uma pose para você tirar uma foto para você colocar nos seus stories. Será que você poderia colocar nos seus stories? Então vai lá, coloca que a cigana chegou, que o nosso curso de espiritualidade cigana já deu início e que você está pronta para ter sua vida transformada. Então chama as suas amigas, pega esse setinho aqui embaixo, ó, que tá aqui embaixo, compartilha para todas, me coloca lá nos seus stories, me marca para depois eu compartilhar e chama todas as suas amigas pra gente fazer aí esse super sorteio. Meu sonho é chegar a uma live com 1000 pessoas, então bora fazer isso junto, vamos realizar esse sonho? Vamos lá, chama a galera aí pra gente fazer uma aula bem linda, bem bonita hoje. Vamos começar com o nosso conteúdo e eu quero começar perguntando pra vocês. Quem aí já tem um altar cigano? Conta aí nos comentários pra mim. Quero saber se alguns de vocês já têm altar cigano, como que fez, se fez baseado nas informações que vem aqui na nossa página, se você fez baseado nas informações que você viu na internet ou num pai de santo. Conta aí pra mim nos comentários se você já tem aí o seu altar cigano. Conta aí. Eu quero fazer o curso, mas eu não consigo entrar. Minha linda, olha só, a gente tá aqui. O curso é isso aqui, tá? Também, né? Aqui são as aulas. No grupo a gente coloca os materiais complementares. E se você não tá ainda no grupo, e aliás, ontem eu disponibilizei um e-book, né? Com dicas pra você conhecer a sua cigana. E pra ter acesso a esse e-book só se você estiver no grupo. Então você pode me chamar no direct depois, que aí depois a gente coloca no grupo. Infelizmente eu ainda não tenho, mas tá perto. A Tássia já compartilhou, obrigada. Vanessa, não tem nada ainda mais. Vai ter, porque hoje eu vou te explicar de uma forma bastante simples. Eu tenho 2 altares, aprendi com você. Obrigada pela confiança, Adriana. Não tenho ainda não tenho. Modestamento baseado por você. Ai, fico feliz. Então, vamos fazer hoje. Hoje eu vou te dar o passo a passo extremamente simples, mas deixa eu te contar como eu comecei com o meu altar cigano. Vamos começar com essa história. E eu achei até bastante interessante, porque na vida os ciclos se repetem, né? Até me emociono de lembrar disso, porque realmente foi um momento muito
muito forte da minha vida, foi muito tocante. Quando eu realmente assumi esse compromisso, eu fiz esse ritual de auto-iniciação que eu vou ensinar pra vocês hoje. E eu lembro que o meu primeiro altar foi uma coisa assim extremamente simples. Na verdade, eu tive um gatilho, né? Uma amiga me deu um baralho cigano e eu peguei aquele baralho, parece que assim, foi arrepiando toda. Eu falei, gente, eu não tô com um altar cigano montado, pelo amor de Jesus Cristo. Esse baralho chegou aqui como um sinal pra mim. E aí eu fui correndo fazer esse altar. Catei umas flores, era primavera, né? Como eu disse, a primavera dos 30, catei umas flores, assei um pão, acendi uma vela, catei ali vela, incenso. Eu lembro que a vela que eu tinha era vela branca, mas sabe o que eu fazia? Eu passava cola nela e jogava glitter pra ficar assim bem bonita. E aí eu fiz um altar com aquilo que eu podia. E por muito tempo esse altar não teve uma estrutura boa. Então, se eu contar pra vocês que inicialmente esse altar ele foi feito numa caixa de sapato, né, que eu pegava ali, colocava tudo ali, montava o altar, fazia minhas preces. Às vezes a gente desmontava, às vezes eu apagava a vela, porque eu não tinha outras, né? Então era uma situação que era bem precária inicialmente. E quando eu fiz a mudança pra cá, a gente já fez a mudança pra essa casa nova com o objetivo justamente de espalhar os altares. Eu já cuido dos 9 clãs ciganos e a gente tem a representatividade de cada altar. Só que eu queria poder espalhar esses altares. Aí eu cheguei aqui, obviamente, né? Assim, eu cheguei desesperada já pra montar altar, né? Porque me sinto literalmente nua se eu não tiver um altar montado, né, ativo. Então eu fui correndo para aumentar e não tinham as prateleiras ainda, né, porque a gente aqui eu faço nas prateleiras e tudo mais. E as prateleiras não tinham. E o que que eu fiz? Eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Peguei as caixas da mudança. E de novo, eu acabei fazendo o altar na caixa de sapato, né? Na caixa de sapato não, no caso era uma caixa maior, uma caixa de mudança. E como as histórias se repetem. E você acha que o povo cigano achou ruim isso? Na verdade não. Eles veem o nosso ato, o nosso coração, né? De montar esse altar. É claro que agora a gente já tá ajustando tudo. Consegui comprar aqui a minha mesa de jogo, já chegou. A gente já colocou algumas prateleiras e com o tempo vai estar tudo arrumadinho. E quem sabe aí no final dessa live eu faço um tour, eu tenho que avaliar isso ainda, porque, né, afinal, o meu altar é a minha intimidade espiritual, que eu faço trabalho para os grupos. Então, eu vou avaliar se eu vou fazer um tour específico pelos altares. Até o final do curso, eu avalio isso. Então, se vocês quiserem ter, né, quiserem ver isso, você me fala. A Mari tá rindo porque ela viu essa situação. Estava aqui a Mari Eliane, também minha mãe me ajudando na mudança. E a gente fez na caixa de sapato mesmo, da caixa da mudança mesmo. O importante era ter o altar e ter o altar ativado. Fiquem tranquilas que a gente vai falar sobre como monta, sobre aonde monta e todas essas coisas, tá? Fiquem tranquilos. Primeira coisa que eu quero que você saiba assim, tem um outro nome do altar cigano que eu gosto, que é pontos de força, né? Gosto muito dessa expressão, pontos de força. O que é importante de você saber, a primeira coisa de você saber é que esse altar precisa ser a energia cigana isolada. O que significa que não é conveniente você colocar objetos como: ah, posso botar uma Nossa Senhora? Não, gente, altar cigano, é ponto de força cigano, né? Tem que ser coisa cigana. Posso botar uma Nossa Senhora? Não é legal. Posso colocar uma Bíblia, um terço? Não é legal. Posso botar minha imagem do preto velho? Não é legal. Então, aqui a gente tem que entender que a gente está trabalhando dentro da espiritualidade dos fundamentos do Oriente. E eu sei que milhões de dúvidas vão aparecer. Ah, mas a minha cigana pede vinho, a minha cigana pede não sei o quê, a minha cigana pede cigarro. Lembra do que eu falei de esvaziar? Então, bora esvaziar a cachola, que agora a gente vai colocar as informações corretinhas dentro dos fundamentos da espiritualidade cigana e do povo do Oriente, tá bom? Então, primeira coisa que você deve saber, que o altar cigano ele deve ser isolado, não deve ter nenhum tipo de outra egrégora ou energia. Não pode botar nórdico, não pode botar runa, não pode botar imagem de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São Francisco de Assis, Buda. Não, gente, é cigano. Lembra que eu falei que dentro dos fundamentos da espiritualidade cigana, que a gente pode trabalhar com os deuses indianos. Aí sim, tá? Com os deuses do Oriente, aí sim. Mas, inicialmente, não faça isso. Por quê? Hoje eu já tenho clareza e consigo diferenciar
Quando é a minha cigana que está falando comigo e quando é uma energia, uma frequência que vem esses espíritos celestiais. Hoje eu reconheço essa diferença. Por quê? Porque eu trabalho com essa espiritualidade. No entanto, inicialmente, eu não recomendo que você coloque em deuses juntos com o altar cigano, mas eu vou dar se você tem aí um Ganesha, uma Lakshmi, né, uma Sarasvati, a gente já vai falar aí como que você vai fazer para utilizar ele primeiro. Então, a primeira coisa é você saber que a gente só pode colocar coisa cigana nesse altar, tá? E aí, antes de mais nada, eu vou te falar o fundamento básico da espiritualidade cigana, que é o uso dos 4 elementos. Então, vela, incenso, cristais, flores, plantas, né? E a taça com água, tá? Isso é o mínimo que você precisa para ter altar. Uma taça, essa taça ela pode já ter sido usada. Não tenho taça, faz com um copo. O importante é que tem que ter o elemento água, tá? Então você vai ter lá uma taça com água. Essa água, a recomendação é que ela seja uma água mineral. E por que não pode ser água filtrada? Porque a água que vem filtrada, ela passou por tratamento, né? Então, como passou por tratamento, diversas substâncias químicas são colocadas nessa água, flúor, né? Coisas para limpar e tudo mais. Então, o que acontece? Gente, eu só vou fazer um pedido para vocês. Procura nesse momento não que eu tô explicando, evitar fazer dúvidas, que vocês tiram a minha concentração, tá? Eu não quero ter que desabilitar os comentários, mas se vocês continuarem dúvidas, eu vou acabar desabilitando os comentários na hora da explicação e depois a gente tira as dúvidas, tá? Então eu vou pedir gentilmente para que vocês evitem colocar as dúvidas, a gente tem outros momentos para dúvidas, agora é hora de conteúdo. Ai, titia Rosa, fica quietinho, preste atenção. Fica quietinho, presta atenção, que eu vou falar o que você tá me perguntando, mas eu preciso chegar numa linha de raciocínio, tá? Então conto com vocês. Agora é hora de anotar e prestar atenção. Então, como eu tô dizendo, gente, o fundamento básico da espiritualidade cigana é o cuidado com os 4 elementos. A água, como eu disse, deve ser preferência a uma água mineral. E aí, você pode comprar o galão de água mineral especificamente para cuidar desses ciganos. Ou você, por exemplo, se você tiver a sorte que eu tenho... Água de poço também é uma possibilidade. Você pode colocar água de poço, você pode colocar água da chuva. Só que eu não recomendo realmente água filtrada porque ela passa pelas estações de tratamento. Aqui eu tenho a sorte de ter água de fonte, então eu posso tirar diretamente da bica e colocar no altar, mas é porque é uma água de fonte, não é uma água que passa por todos esses tratamentos químicos, tá bom? Então a água o mais pura possível. E se você quiser assim arrasar com a sua cigana, você pode comprar umas águas de maior qualidade. Existe, você vai no mercado, tem ali umas águas francesas maravilhosas lá, que você pode comprar uma coisa assim mais chique para agradar. Precisa? Só se você quiser. Eu gosto de comprar o do bom e do melhor pro meu povo cigano, porque eu sei que ele vai me dar em triplo, né? Então eu invisto mesmo. Mas esse é meu trabalho, né? Eu preciso disso até porque não sou só eu que estou ancorado nesses altares. Todos os sistemas da Caravana de Luz estão ancorados aqui. Então eu prefiro comprar as coisas melhores. Mas o importante é que você dê água mineral. Pode ser de maior qualidade. Pode ser uma água mineral que você vai comprar um galão de 20 litros que custa R$10 e que vai ficar ali só para você cuidar dessa espiritualidade cigana, tá? Então, a água deve essa preferência. Posso botar vinho? Não pode, desculpa. Vamos lá, mais uma vez, voltar ao conhecimento da diferença entre os ciganos encarnados e os ciganos espirituais. Os ciganos espirituais, os mentores ciganos, eles são espíritos evoluídos e não estão mais conectados a essa dimensão através dos vícios corriqueiros, como o fumo e o álcool, tá? Eles não estão conectados. Existe uma exceção, a gente vai falar isso na aula de 9 clãs ciganos, que a exceção é o clã dos ciganos guardiões, mas aí existem muitas exceções dentro do fundamento. Infelizmente não tem como a gente aprofundar aqui. Inclusive existe um curso, aliás um curso até bem popular, né, que o preço é bem acessível, que é específico sobre ciganos guardiões. Por quê? Porque é muito diferente, são muitas coisas diferentes. Então a gente tem um curso que é separado para ensinar tudo sobre os ciganos guardiões. Chama o Segredo dos Ciganos Guardiões. Se você tiver interesse, depois chama no direct aqui para você se tornar a nossa aluna, tá? Então, isso é uma exceção. A gente só serve vinho e tabaco para o clã dos ciganos guardiões. Ah, mas a minha cigana tá pedindo vinho. Bem, primeiro você tem que avaliar se é uma cigana guardiã. Por quê? O que pode acontecer? Dentro da falta do conhecimento, infelizmente, gente, eu não tô falando isso pra assustar vocês, não. Eu tô trabalhando na realidade porque eu já vi isso acontecer e já vi isso acontecer mais de uma vez.
Ah, mas a minha cigana quer vir, a minha cigana quer vir. Teve uma menina, inclusive, que a gente convidou a se retirar do curso gratuito e ela, inclusive, foi bloqueada. Por quê? Porque ela estava obsidiada. A gente abriu um grupo e a menina insistiu que ela estava certa e que a cigana dela pedia álcool. E insistia de uma maneira muito grosseira, agressiva, e eu fui avaliar no baralho cigano. Na verdade, não era uma cigana, era um obsessor alcoólatra que estava pedindo álcool no altar dela, e ela estava cuidando de um obsessor, achando que estava abalando, cuidando da sua cigana. Vocês veem a importância de vocês estudarem um fundamento correto? Vocês conseguem ver a importância de vocês estarem orientadas nesse processo? Então, é essa a importância. Ah, mas a minha cigana quer vir. Pode ser que ela seja guardiã? Pode ser. Mas pode ser que seja um obsessor também, tá? Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado e, principalmente, estudar para fazer as coisas bem corretinhas, porque senão, infelizmente, você entra em outras frequências energéticas. E, infelizmente, a falta de conhecimento é uma brecha enorme. Uma brecha não, né? É um portão arreganhado para que os obsessores possam atuar, porque eles atuam justamente nessa falta desse conhecimento. Então, não é para botar vinho no altar cigano. Não é para botar vinho no altar cigano, tá? Só se for um altar específico do clã dos ciganos guardiões. E se você não tiver conhecimento sobre o fundamento do clã dos ciganos guardiões, eu recomendo sumariamente que você não tenha um altar, tá? Se você não tem conhecimento dos ciganos guardiões, não mexa com eles. Por quê? Porque você não imagina o que é um esporro de um cigano guardião, gente. Você não imagina, não. Seja, então, de vez em quando eu tô meio virada no samurai, né? Já sabe logo que é a Madalena, que é a nossa cigana guardiã. Mas nem de perto, tá perto do esporro que eu já tomei dela não, tá, gente? Tá bem tranquilo. Então, eu super recomendo que pra você avançar em ter um cuidado ali, ter um altar, que você tenha álcool e fumo, você precisa ter conhecimento. Por quê? Aí sim, se você não tiver o conhecimento, não fazer as coisas dentro do processo de aprendizado e dos fundamentos corretos desse clã, você vai acabar atraindo obsessores, tá? Mas aí, qual é a chance de você ter um altar desse jeito que eu vou explicar e você atrair obsessores? Zero. Pode ficar tranquila, tá? Inclusive, uma dúvida que fizeram muito pra mim é: ah, se eu acender vela em casa, vou atrair espíritos sofredores? Não, gente, por quê? Se acender vela em casa atraísse espíritos sofredores, eu aqui tinha sido arrastada para um umbral, porque tem 15 velas acendendo na minha casa. Então, pode ficar tranquila que acender vela não vai atrair nenhum tipo de espírito ruim. Você só precisa estar fazendo as coisas corretamente, dentro do fundamento e dentro da proposta do desenvolvimento da espiritualidade cigana, tá? Então você já sabe a água, tá? E aí, se você quiser, o máximo que você pode fazer, mas eu recomendo que você tenha a água e isso, você pode preparar um chá cigano. Inclusive tem um chá que é maravilhoso, que inclusive tá no nosso kit. A gente tem lá no site um kit para você, um kit de conexão com a sua cigana, que tem uns leques maravilhosos. E aliás, esses leques a gente escolhe individualmente. Tudo no nosso site a gente escolhe assim individualmente, criteriosamente, tudo testado, encantado, energizado e comprovado, né? Então a gente tem lá, inclusive nesse kit, que é um kit, aliás, bem acessível, tem vela, incenso, tem cristal, tem o leque, a gente tem esse chá, é um chá para conhecer a sua cigana. E você pode preparar esse chá é feito de artemisia, anis estrelado e cardamomo, tá? A cardamomo é uma especiaria um pouco menos corriqueira, né? É uma especiaria indiana, o anis estrelado o pessoal conhece um pouco mais, e a artemisia é uma erva mágica e muito conhecido por pessoas que trabalham com essas ervas. Então a gente tem esse chazinho lá. Esse chá você pode fazer, oferecê-lo no seu altar ali durante 20, 30 minutos, fazendo suas preces, fazendo suas meditações e tomar esse chá. Isso vai ajudar nesse processo de conexão com você. Mas mesmo que você faça o chá e deixe ali no seu altar, eu recomendo que você tenha uma taça ou um copo de água mineral, tá? É importante. Aí eu falei então da água, né, que não deve ser o vinho, também não deve ter tabaco. E aí o primeiro que eu vou ensinar pra vocês, aliás, né, a gente tá falando primeiro dos 4 elementos. A vela, que vai representar o elemento fogo. A vela para agradar a sua cigana pode ser uma vela de qualquer cor, tá? Porque afinal, quando você tá começando o desenvolvimento da espiritualidade cigana, não tem como ter clareza, não tem como saber qual é o clã da sua cigana no início, tá? Isso é uma coisa que só vai se revelando com o tempo. Então você pode acender vela de qualquer cor. Eu só não recomendo que vocês trabalhem com vela negra, tá? Porque infelizmente a vela negra é utilizada para fazer trabalhos mais pesados, mais densos, né? Banimentos e tudo mais. E
não é recomendado, não faz, tá? Pode usar vela marrom, pode usar vela rosa, verde, laranja, amarela, azul, branca. Não tem problema nenhum, você pode enfeitar a vela, né? Aliás, aí tá aí, ó, a magia das velas. Eu tava bem procurando você hoje que eu vou encomendar umas velas. Gente, segue esse perfil aqui, ó. Esse rostinho, Magia das Velas. Ela é nossa cliente linda e tem umas velas maravilhosas. Eu tenho certeza que a sua cigana vai adorar. Então você pode acender qualquer vela, tipo de vela, vela aromatizada, vela artesanal, só não acende a vela preta, tá? Então o elemento fogo é representado pela vela. Existem algumas opções também, como por exemplo as lamparinas, mas é importante que você tenha uma chama acesa. E essa chama acesa, ela funciona para quê? Primeiro, para despertar esse seu eu superior. Fora que o elemento fogo é um elemento que é transmutador e é importantíssimo, importantíssimo em todo esse processo. Afinal, você está transmutando uma realidade para abrir uma nova realidade. Então, o elemento fogo é extremamente importante. E por muitos momentos da minha vida, a vela foi ali o que eu tinha para me apegar, né? Então, eu acendi aquela vela ali, seca de conhecimento da espiritualidade cigana, e foi muitas vezes na chama da vela que muitos desses conhecimentos que hoje eu tô passando para vocês foram revelados para mim. Então, não menospreze o uso dos 4 elementos, o que eu chamo de um altar neutro, né? Que eu vou orientar você a começar com ele, porque esse é o mais poderoso. Eu sei que você quer montar uma mesa com milhões de coisas ciganas, eu sei. Mas se você não começar a cuidar primeiramente dos 4 elementos, você vai perder o foco. Confia em mim. Tem mais de 1.500 alunas e eu sei que esse processo acontece, tá? Então, é importante a gente fizer o simples bem feito. Primeiro o simples bem feito, depois você pode avançar, mas primeiro é o simples bem feito. Então a gente já falou da água, já falou da vela, né, que pode ser de qualquer cor menos preta. Aí a gente fala do elemento terra, que é representado tanto pelos cristais, flores e plantas. E eu recomendo que você tenha pelo menos um cristalzinho, tá? Um cristal. Rosa, qual é o melhor cristal que eu posso ter para conectar com a sua cigana? Isso é uma coisa que a gente chama de cristal âncora. Esse um cristal que você vai escolher, você vai escolher um cristal, e eu recomendo que seja um cristal de intuição. Pode ser o lápis lazuli, pode ser a sodalita, pode ser a ametista, pode ser a ametista de chevron, né? Pode ser a pedra da lua, né? Inclusive a gente tem um post sobre cristais de intuição. Amanhã eu disponibilizo lá no grupo para vocês esse material complementar aí para vocês. Pode ser esse cristal aqui, que é lindo, deixa eu mostrar para vocês. Aliás, como a natureza é maravilhosa e interessante, esse aqui é um octaedro de fluorita. É um cristal poderoso para a intuição e essa aqui é a forma natural dele. Olha que lindo. Bacana, né? Então, esses aí são cristais de intuição. Você vai escolher um cristal que a gente chama de cristal âncora, cristal de conexão, tá? O meu fica quente quando fica na minha mão. E o meu é esse aqui, que eu não desagarro dele nem por um decreto. Lápis lazuli, eu amo esse cristal. Então, você vai escolher um cristal de intuição para ser o seu cristal de conexão com a sua cigana. Então, você deve escolher um cristal bonito, um cristal, assim, bacana. Tenha certeza que o cristal é verdadeiro, tá? Como que eu faço para saber se o cristal é verdadeiro? É a idoneidade da pessoa que está vendendo. Porque, infelizmente, existem falsificações muito boas de cristal. De olho de tigre, de malaquita, tem muitas falsificações. Então, a gente vende os cristais de fornecedores qualificados, onde eu estudo, eu conheço essas pessoas. Então, assim, inclusive, eles mandam foto pra gente dos garimpos, né? Então, eu tenho certeza que são cristais de qualidade. Como disse, a gente escolhe e encanta individualmente. A gente tem um site que é www.cristaisencantados.com.br. Depois eu disponibilizo para vocês esse link. Eu vou escolher um cristal, tá? No kit de conexão com a sua cigana, aquele que eu falei, que é bem baratinho, gente, acho que é R$57. Aí vem vela, vem incenso, vem o chá pra conhecer a sua cigana, vem cristal e vem um leque lindo que foi dessa última leva que eu escolhi, que eu arrasei. Então, você vai ter um cristal e esse cristal vai ser esse cristal âncora. Esse é um cristal que você vai presentear a sua cigana e ele é a sua forma de se conectar com ela. Então, você vai programar esse cristal para isso. Como é que você programa um cristal? Você coloca ele sobre o seu terceiro olho. E primeiro você alinha a sua frequência ao dele, tá? Então você vai reparar que os cristais têm uma elevadíssima frequência vibratória, né? Só de você sentir assim, tanto que ele harmoniza os ambientes. Você vai colocar sobre o terceiro olho e mentalmente você vai projetar para ele falando: você está programado para que eu me conecte com a minha cigana. Toda vez que eu tiver com você na mão, com você sobre o seu terceiro olho, que se crie um link de comunicação entre eu e essa mentora. E você oferece para essa mentora no ritual de auto-iniciação, que eu já vou ensinar para vocês,
para que você então tenha esse elo. Isso aqui é como se fosse um WhatsApp para você chamar sua mentora, é basicamente isso, tá? Tem um WhatsApp para você chamar sua mentora, trazendo para os meios tecnológicos. Então você deve ter esse cristal âncora, pelo menos um. Só precisa de um, não. O máximo que você puder. Se tem uma coisa que o povo cigano ama, é cristal. Então, minha linda, aproveita. Aliás, uma coisa interessante no nosso site, e aí você pode verificar bem, a gente dá muito desconto nos cristais. Se você for comparar com as outras pessoas que vendem cristais no mercado, são infinitamente mais caros, né? Então, a gente tem um preço que é bem justo. Eu acho que é injusto eu te dar uma facada no fígado para você ter um cristal. Eu quero mais é que você tenha um monte, né? Então eu prefiro abaixar o preço, diminuir meu lucro para que você tenha acesso, porque senão é ganância, né? Não é meu objetivo. Então, escolha um cristal. Se você puder ter mais, se estiver dentro da sua condição financeira, econômica, com certeza isso vai sim aproximar você da sua cigana, fora que melhora outras áreas da sua vida em tudo. Por exemplo, esse cristal aqui de lápis lazuli, ele é muito bom para comunicação, para pessoas que têm que apresentar palestras, para pessoas que precisam de comunicação para vender, ele é bom para aprendizado, ele é bom para passar em concurso. Então, cristais têm diversos benefícios que são terapêuticos para você e ainda, além de cuidar da sua energia, aumentando sua frequência vibracional, ajudando na conexão com a sua cigana. Então, pelo menos um cristalzinho, tá? Que é esse cristalzinho âncora, e aí que vai fazer essa conexão entre vocês. Amanhã, depois eu vou disponibilizar o conteúdo sobre cristais de intuição lá no grupo, tá? Então, se você não tá no grupo, depois chama a gente pra gente te colocar lá. Então, quais outros representantes do elemento terra? A gente tem, por exemplo, aí as flores, né? E se tem uma coisa que também atrai o povo cigano, são flores. Aqui em casa sempre tem flores, inclusive eu estou fazendo um jardim lindo, enorme pro povo cigano. Então, pelo menos uma florzinha, né, gente? Compra uma rosa, compra um girassol, né? Flores bonitas, coloridas, aquelas flores do campo coloridas, né? Então, compre flores. E você também pode botar ervas mágicas, como por exemplo manjericão, alecrim, hortelã. Pode colocar ervas do seu jardim até. Você pode colher as flores do seu jardim. Da primeira vez que eu fiz, eu colhi as flores do meu jardim para fazer. O importante é que esse altar esteja bonito, esteja cheiroso, enfeitado, arrumado, limpo, né? E aí a gente falou então sobre o elemento terra, o elemento ar, o elemento... Não falei sobre o elemento ar, falei sobre o elemento água, elemento terra, elemento fogo, e aí agora eu vou falar sobre o elemento ar. Existem algumas alternativas para você ter o elemento ar, mas é que vocês com certeza conhecem, é um incenso, né? Incenso também é gatilho para chamar o povo cigano. Acendeu um incenso, uma vela, trocou a água do seu altar, botou um mantra para tocar, a cigarada já... É mais ou menos assim, gente. Energeticamente falando, é mais ou menos assim. Então, incenso, uma coisa importante sobre o incenso. Vou até pegar um aqui para mostrar para vocês. Gente, uma coisa importantíssima. Até acabou essa caixa aqui. Aí, o meu consumo de incenso é bem grandinho. Mas tudo bem, eu amo incenso. Tá vendo? Esse aqui tá escrito Masala, tá vendo? Eu vou te mostrar a diferença entre esse incenso e o incenso que você compra na loja lá, R$1. Aquela loja, né? Aquele botequinho, aquela birosca que vende incenso. Acho que nem R$1, né? Acho que talvez no momento que eu comecei fosse R$1. Acho que agora deve ser uns R$2,50, né? Tá vendo aí esse incenso de Masala? Ele tem essa cor aqui, olha. Tá vendo? Ele não é aquele preto. Só disso aqui, você sabe que isso aqui é um incenso. Aquilo preto não é incenso, tá? Aquilo ali preto é carvão com essência. Incenso, pela tradição, né, indiana, ele é feito de pó de sândalo. Isso aqui é pó de sândalo, é por isso que ele tem essa cor. Então, dentro da espiritualidade cigana, se você acender aquele incenso preto, quer dizer que não vai chamar a minha cigana? Vai. Mas sabe o que vai acontecer? A longo prazo isso vai ser um problema para você. Por quê? Existem estudos científicos que comprovam que a exposição à queima desse carvão aí, desse material a longo prazo, juntamente, né, com a queima desses componentes químicos, porque na verdade esses incensos aqui são feitos de matérias-primas naturais, não são componentes químicos. Mas esse incenso baratinho é feito de componente químico. E se você deseja cuidar da sua espiritualidade cigana, você vai acender pelo menos um incenso por dia pro resto da sua vida. Você vê que isso pode estar um problema, né? Então, eu recomendo que você tenha um incenso melhor. Mas eu não tenho dinheiro. Gente, olha só, esse aqui é um pouquinho mais caro, deve custar acho que R$6 ou R$6,60 lá na lojinha, entendeu?
Só que esse incenso aqui deixa a sua casa perfumada por horas. Para começar, que ele demora a queimar, né? Aquele lá vai assim, pum, 10 minutos depois não tem mais nada. Aí tem aquele cheiro ali que daqui a pouco vai embora. Esse incenso não. Esse incenso, o cheiro fica na sua casa. Aliás, acho que o cheiro até entranha nas paredes, né? Uma coisa interessante que aconteceu aqui nessa casa, que a gente tinha vindo e tal, limpado. E quando eu estava preparando para vir a mudança, quando estava fazendo faxina, a moça que me ajuda aqui, vestido, entrou e fez... Sua casa cheira incenso, né? Você já acendeu um incenso aqui? Eu nem tinha acendido incenso ainda, né? Então, o cheiro do incenso é uma coisa que conecta com o povo cigano. E sempre que você sentir um cheiro de incenso e não tiver incenso aceso, isso é um sinal de que a sua cigana está perto de você. Eu recomendo que você queime pelo menos um incenso por dia, acenda pelo menos uma vela por dia. E aí, tendo esses 4 elementos, eu vou recomendar que você comece um altar com um altar que a gente chama de altar neutro. O que é o altar neutro? É o altar que tem apenas... somente os 4 elementos. Ah, mas antes, existem outras alternativas, tá? Eu sei que algumas pessoas têm problemas, né? Rinite, todas essas ites aí que não conseguem o incenso. E aí a gente tem essa alternativa aqui, que é o leque. O leque é o manipulador do elemento ar, né? Então você pode fazer o quê? Acendeu a vela, dá aquela abanada que isso aqui faz de movimento, que traz o elemento ar. Então o leque é uma alternativa. Uma outra alternativa é você, por exemplo, ter um rechô, colocar ali um óleo essencial e vaporizar o óleo essencial. Você tem aquela opção também, aqueles vaporizadores, que são tipo umidificadores, que aliás são bem acessíveis, bem baratinhos. E você pode colocar ali óleo essencial e vaporizar aquilo ali, formando também a composição do elemento ar. Você tem que ter algum representante do elemento ar, como eu disse, algum representante do elemento terra, algum representante do elemento fogo e um representante do elemento água. E aí, de início, eu vou pedir para você que tem já o altar, eu vou recomendar que você dê um passo atrás para dar 1000 à frente, que é a montagem do altar neutro, e para você que não tem um altar, comece aí justamente nesse ponto, tá? Esse altar neutro, ele tem somente os 4 elementos. Vela, o copo ou a taça de água, um cristal, uma flor ou uma erva, né? Eu recomendo que você tenha um cristal e uma flor, pelo menos, né? Uma, nem que seja uma, né? E o incenso. Por que a gente começa pelo altar neutro? Porque quando a gente está começando é importante que a gente entenda os valores reais dos fundamentos. E o fundamento mais importante no desenvolvimento da espiritualidade cigana é justamente a utilização dos 4 elementos. Isso tem origem nos rituais antigos da Índia, chamados pujas, onde eram oferecidos, né, justamente incenso. Ah, outra coisa, sobre o elemento terra, você pode ter frutas também. Eu falei isso, não lembro se foi ontem ou se foi nos stories, mas é importante só que você não deixe a fruta apodrecendo. Deixa ali 1, 2 dias, se alimenta da fruta, bota outra, né? Lembra até que eu falei assim, se você quer oferecer uma maçã para sua cigana, você tem que oferecer no altar, é dentro da sua casa, não é na estrada, né? Então você pode ali colocar uma fruta, deixa ali um tempo, se alimenta da fruta e coloca outra. É importante que você tenha, né, como eu disse, esses 4 elementos e inicialmente trabalhe somente com esses 4 elementos. Por quê? Porque não adianta, como eu disse ontem, né? Se você não sabe andar e já quer correr, não adianta você querer colocar castanhola, leque, sino, ferradura, todas essas coisas. Não adianta, por quê? Porque você não vai entender a importância do que realmente é a base desse trabalho, que é o uso dos 4 elementos. Então, se você começar inicialmente com um copo de água, uma vela, um incenso, um cristal e uma flor, um caminho enorme se abre para você. E aí, o que eu falo para vocês, gente? Eu sei que parece piada, mas se você dedicar 15 minutos do seu dia para fazer a conexão com esses 4 elementos, acender a vela, primeiro de tudo, tem que ir nesse altar todos os dias, tá? Eu quero muito conhecer minha cigana. Agora a gente vai ver se você quer conhecer sua cigana. Agora a gente vai ver. Agora a gente vai ver se você quer realmente conhecer sua cigana. Porque tem que cuidar. Tem que cuidar, né? Por exemplo, eu quero dirigir. Se você quer dirigir, quer aprender a dirigir, você tem que fazer autoescola, não tem? Se você quer saber quem é a sua cigana, você tem que cuidar do altar, gente. Simples assim. Quero passar no vestibular, tem que estudar, tem que fazer um prézinho. Então é a mesma coisa. Se você realmente quer conhecer a sua cigana, foque em 21 dias consecutivos de cuidar do seu altar. O que é o cuidar do altar? Todos os dias você parar na frente do seu altar,
fazer uma prece, fazer uma conexão, acender uma vela, acender um incenso, limpar a poeirinha do incenso. Aliás, tem uma coisa interessante sobre a poeira do incenso. Se você estiver trabalhando com incenso de uma sala, não jogue fora. Pega tudo isso, coloca nas plantas, é ótimo. Aliás, na Índia é considerado sagrado o pó do incenso que é oferecido aos mestres, né? Então você pode pegar isso e colocar nas plantas, que é até benéfico para elas. Caso o incenso seja de uma sala, seja natural, tá? Se o incenso se for pretinho, melhor que não coloque, porque pode prejudicar até a planta, vai prejudicar você e a planta, né? Então, o cuidado desse altar é simplesmente você parar na frente desse altar 10 minutos que seja por dia. E aí você pode colocar uma música cigana, você pode fazer uma prece, e essa prece ela vai ser do seu coração, tá? Você pode, por exemplo, fazer uma meditação, você pode fazer uma conexão, você pode fazer a conexão através dos 4 elementos. Como você faz isso? Observando a água, observando a chama da vela, foca ali na chama da vela, 5 minutos. As pessoas falam assim, não tenho foco. Fica 5 minutos olhando a chama da vela, vamos ver se você não desenvolve foco, né? Então, assim, olhar na chama da vela, e muitas alunas nossas tiveram o nome das suas ciganas revelados justamente na chama da vela, a fumaça do incenso. Misericórdia, eu tô sentindo cheiro de incenso batendo na tua porta, minha linda. É um sinal que você tem que montar um altar, né? Então, fumaça do incenso é incrível para sua mentora, para sua cigana se comunicar com você, tá? Conexão com o cristal, como eu disse, você pegar o cristal aqui, colocar aqui no seu terceiro olho, fazer uma meditação. Então, basicamente isso, gente, é parar na frente do seu altar todos os dias por 21 dias. Ah, mas eu tenho que viajar a trabalho, o que eu faço? Se você tiver que viajar a trabalho, eu recomendo que você leve um elemento, e aí especificamente que seja o cristal, né? E você se imagine diariamente, fecha seus olhos e imagina, se projeta. Imagina como se você estivesse cuidando do altar, como se você estivesse trocando a vela, se você estivesse trocando o incenso, né? Então é importante que você faça isso no mínimo por 21 dias. Feito isso 21 dias, você já pode começar a aumentar esse altar. Por quê? Porque a sua própria cigana vai começar a dizer o que ela gosta, ela vai te intuir uma cor de um leque, ela vai te intuir um instrumento, como por exemplo o punhal, ou como por exemplo a castanhola, ou como por exemplo, né, o coração de quartzo rosa, caso ela seja uma cigana do amor. Então, se você fizer o cuidado dos 4 elementos, né, durante esses 21 dias, você vai conseguir ter a clareza dos outros elementos que você precisa colocar no altar. Ah, eu intuí para botar Nossa Senhora de Fátima. Não, minha linda. Isso aí é informação cruzada que veio pra você, tá? Lembra que o altar cigano tem que ter exclusivamente coisas ciganas. Inicialmente, é difícil de você não vai saber qual é o clã da sua cigana. Então, procure coisas mais neutras e siga a sua intuição. Aí você pode colocar fitas coloridas no altar, você pode fazer um jarro de grãos, por exemplo, para ajudar a atrair a prosperidade, mas não pule etapas, não pule etapas. Então, se você não tem nem ideia de quem é a sua cigana ou qual é o clã dela, comece com um altar neutro. Tá? Ah, eu já desenvolvi a minha cigana, mas eu nunca fiz esse altar neutro. Então faz o altar neutro por 21 dias. Não precisa desmontar o seu altar, até porque na espiritualidade o objetivo não é a gente regredir, mas faz um separadinho ali, né? Pra colocar aí o iniciozinho e você se conectar claramente com esses elementos, tá bom? Então, objetivo aí, e meta e compromisso é fazer esse altar. As flores podem ser artificiais? As flores artificiais são só enfeite, tá? Elas não têm propriedade mágica. Então, você precisa de um outro representante de elemento terra. E pode ser, por exemplo, cristal. Mas você tem que ter um representante de elemento terra e flores artificiais não são representantes do elemento terra, tá? Posso colocar a imagem, uma imagem de Santa Sara? A imagem de Santa Sara pode, tá? A imagem de Santa Sara tá liberada. Posso botar a imagem que eu ganhei de um cigano? Não, gente, desculpa. Porque, como a gente estava falando, a imagem da entidade é uma coisa característica e culto, fundamento da Umbanda. Na Umbanda a gente tem lá, né, a imagem da preta velha, a imagem da criança, a imagem do caboclo. Isso não é uma coisa da espiritualidade cigana. Inclusive, quando você vê essas imagens, nem parecem ciganos de verdade, né? Não parecem ciganos de verdade, a grande verdade. Eu particularmente sou extremamente conectada à espiritualidade cigana e eu não me sinto conectada com essas imagens. Pode colocar moedas? Pode. Pode botar quartzo? Pode. No entanto, você tem que ter passado pelos 21 dias de altar neutro, tá? Antes de botar moeda, antes de colocar o leque, antes de botar o punhal, antes de botar qualquer coisa, fique 21 dias no altar neutro, tá? Esse altar, por quê? Porque você vai ter clareza de conexão com a sua mentora principal.
O objetivo do altar neutro é que você tenha conexão com a tua mentora principal, tá? Porque existe sim um mentor, você pode ter mais de uma cigana, mais de um cigano. Então, mas existe um principal, né? Um que se comprometeu mesmo com você. Então é importante aí que você tenha clareza da comunicação com ele antes de colocar outros elementos no seu altar, tá bom? E aí uma dúvida muito frequente, aonde eu faço meu altar? Gente, você pode fazer o seu altar, eu só não recomendo que você faça altar no banheiro, tá? Mas você pode ter altar na sala, você pode ter o altar no quarto. Asterisco. Vamos entrar nesse diálogo aqui daqui a pouco do quarto. Mas você pode ter o seu altar na sala, pode ter o seu altar na cozinha, pode ter o seu altar na despensa, tá? O importante é que você tenha ali algum ambiente onde você possa fazer essa conexão. Tem alunas nossas que têm altar no armário, tem alunas nossas que têm altar na gaveta, que elas colocam tudo na gaveta. Aí puxa a gaveta, arruma tudo, faz a conexão, fecha a gaveta. Então, tem essas possibilidades. Até porque eu sei que existem pessoas que são intolerantes, que não gostam de vela, não gostam de incenso, né? Então, você pode fazer esse altar mais escondidinho, como eu disse dentro da armário. Só cuidado, pelo amor de Jesus Cristo, com a vela, tá? Cuidado pra você não botar fogo na tua casa. Cuidado. Aliás, gente, anota no teu caderno, em letras vermelhas e garrafais, cuidado com a vela, tá? Por favor, por favor. Eu já tive um altar que pegou fogo, eu sei o desespero que é isso. Então, atenção, cuidado. Então você pode ter esse altar aí em qualquer um dos lugares. A questão de ter o altar no quarto é o seguinte: se você for casada, toda vez que você for ter as suas intimidades, é conveniente que você tampe esse altar. E aí você pode ter uma cortininha, ou você pode colocar um lenço, né? Apaga a vela, coloca um lenço sobre esse altar, e aí depois você vai e reativa, né? Vai lá, acende outra vela, acende outro incenso. Então é importante isso. Agora, com o tempo você vai querer fazer altar para os clãs. Eu sei porque eu já conheço essa evolução, né? Existem alguns clãs, como por exemplo, eu não recomendo, que eu não recomendo mesmo, altar dos ciganos guardiões. Eu não recomendo que fique dentro do quarto. Por quê? Aliás, gente, para montar um altar dos ciganos guardiões, eu recomendo que vocês façam um curso primeiro, tá? Porque é um tema aprofundado e bem diferenciado. No altar de ciganos guardiões, a gente pode trabalhar com alguns tipos de energias mais densas. Ah, quer dizer que eu tenho que fazer na rua? Não tem que fazer na rua, fora da casa, tá? Pode ser na varanda, se você quiser, mas pode ser dentro da sua casa também. Só não recomendo que seja dentro do quarto, tá? Teve uma vez que eu coloquei o altar dos ciganos do deserto. Meu altar é um altar conjunto que eu tenho, que é beduínos e tuaregues, que são os ciganos do deserto. E eu tive uns sonhos, assim, que eu acordei no meio da madrugada pra tirar. Eu sonhei que tava ali na pirâmide, pra um lado pro outro. Eu falei, Cristo, pelo amor de Jesus, não quero sonhar com isso não. Eu fui muito longe na viagem astral. Aí eu tirei esse altar de dentro do quarto, tá? E o altar do plano de ciganos do ouro, você não vai dormir. Principalmente se você for o tipo de pessoa que tem dificuldade para dormir. Se você for uma pessoa muito preguiçosa, né? Dorme até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aí você pode tranquilamente botar o altar do plano de cigano do ouro no teu quarto, você não vai conseguir dormir mesmo, tá? Então, assim, existem esses percalços, mas dentro da possibilidade pode sim ser feito dentro do quarto, porque por muito tempo o meu foi dentro do quarto, então não tem absolutamente problema nenhum. Posso colocar um casal de ciganos, imagem de cigano? Não. Como eu tô dizendo, não é o fundamento da espiritualidade cigana. Deixa eu contar uma história sobre essa imagem com vocês. E aí também foi uma pergunta que me fizeram durante o dia. Pode ser que a cigana se apresente na Umbanda primeiramente? Pode. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu desenvolvia na Umbanda, quando eu tava fazendo o desenvolvimento da linhagem de esquerda, foi me apresentado, né? Aí o Pai Santo falou que eu tinha uma pombagira cigana, e aí eu comecei a fazer esse desenvolvimento. E aí era pombagira cigana da estrada. E eu até falei pra vocês, né, que eu fazia padê e a Madalena ficava morrendo de rir que ela não comia padê, né? Contei pra vocês. A mesma coisa aconteceu quando eu tava fazendo esse desenvolvimento, eu comprei uma imagem. E essa imagem, ela foi consagrada, cruzada e tudo mais. E a gente tinha feito uma espécie de assentamento. Gente, cigano é livre. Você vai assentar cigano como? Se cigano é livre, não tem como assentar cigano, tá? Só uma observação. Ah, mas o meu pai santo faz. Perdão aí, mas ele faz errado. O povo cigano não se faz assentamento. Não existe nenhum registro disso dentro da espiritualidade cigana. Isso é o fundamento de uma religião africana. E a gente está falando do Oriente. Você vê que é outra coisa completamente diferente. Então, eu tinha a imagem. E aí, quando eu comecei a me conectar com a Madalena falou assim, olha, meu nome não é pombagira cigana. Eu não sou uma pombagira, eu sou uma cigana guardiã. Meu nome é Madalena. E eu não gosto daquela imagem. Foi o que ela falou pra mim. Eu perguntei, senhora, na época eu chamava ela de senhora, a gente já chama de você, já somos íntimas amigas. O que eu faço?
Aí ela, leva pra estrada, não é? Não é um fundamento? Então leva pra estrada. Não é meu, não tô representada aí, não tô aí dentro. Então pode levar pra estrada. E eu fui, peguei aquela imagem e deixei numa estrada. E depois disso, gente, eu aprendo umas coisas com a Madalena que eu não chegava nem perto de aprender dentro do terreiro. Nem perto, nem perto. Aliás, avisos que eu precisava ter com relação à minha própria proteção energética, eu não conseguia ter dela. Hoje em dia, se alguém pensar em fazer alguma coisa contra mim, eu já tô sabendo. Já sei nome e endereço da pessoa já. Então, a conexão, quando é feita dentro dos fundamentos corretos, ela é absolutamente melhor. Tá? Aí, aproveitando esse gancho, uma outra pergunta que me fizeram ontem, e uma pergunta bastante frequente, aproveitar para falar isso. Dentro dos terreiros, né, eu não faço mais isso. As pessoas fazem um processo de incorporação. Deixa claro que a espiritualidade cigana não incorpora, tá? É um processo diferente, é um processo de irradiação. O que é incorporação? A incorporação existe um acoplamento entre o seu perispírito e o perispírito do mentor. E na verdade o que acontece é que você dá espaço, você cede o seu corpo para esse mentor e aí você perde suas características físicas, como por exemplo, quando você está incorporado com preto velho, você vai curvar todo. Quando você vai incorporar de criança, você vai rolar no chão. Se vai incorporar de pombagira, você vai dar aquelas gargalhadas, né? Isso é uma coisa característica dessa religião de Umbanda. Aí, o povo cigano não funciona assim, tá? Vocês podem reparar que, muda um pouquinho, às vezes você tá com a Rosa, às vezes você tá na frequência da Madalena, muda um pouco o tipo de comunicação, as palavras que são usadas, até um pouco da voz, os trejeitos, muda. Mas eu tenho completo controle sobre o meu corpo. Não é que eu abri espaço, saí e deixei a entidade ali trabalhando. Não é assim que funciona. Tanto que você pode reparar que eu mexo no celular, né? Você pode reparar que ali eu falo, eu interajo com vocês. Então, não é um processo de incorporação. Mas lá no meu terreiro incorporou. Gente, tem uma coisa que chama animismo, tá? E isso, assim, infelizmente, existem vícios de mediunidade. E dentro da espiritualidade cigana, pela falta do conhecimento dentro dos fundamentos da espiritualidade cigana, infelizmente, é muito comum. E aí, uma das características extremamente comuns que tem, e que aí eu tenho certeza que a pessoa não está na frequência correta do desenvolvimento, é quando ela começa a falar portunhol. Gente, chega até a ser engraçado, porque eu falo espanhol fluentemente. Fui casada há 2 anos com um argentino. Já tinha feito curso de espanhol. Então, eu falo espanhol. Como é que o mentor cigano está falando conjugação do verbo tudo errado? Você vê? É uma necessidade que é do médium de querer parecer com o mentor. E esse tipo de coisa, na verdade, só se afasta do seu mentor, tá? Então, não existe isso de falar portunhol. Desculpa. Desculpa quebrar seu sonho dourado, mas isso é só uma forma de você se aceitar que você tá nesse processo. Mas não é assim que funciona. Imagina eu falando com vocês em espanhol. Vocês não estão nem aqui. Vocês não entendem nada que eu falo. Então, importante, gente. Eu sei que é difícil pra caramba isso que eu tô falando, tá? Tô desmistificando, tô quebrando tabus, né? E eu sei que muitas pessoas vão se sentir até feridas com isso. Mas um dos processos de desenvolvimento da espiritualidade cigana é o próprio desenvolvimento da humildade, de entender que às vezes a gente tá errado e que a gente tem que fazer diferente, né? E eu errei muitas vezes também no desenvolvimento da espiritualidade cigana, mas agora eu sei que dá certo que não dá, né? Então por isso eu tô aqui explicando pra vocês. Tem que deixar a vela acesa durante os 21 dias? Se for possível, sim, tá? Como é que eu faço aqui? Aqui eu faço uma vela de 7 dias. Aí, as velas de palito, eu acabo acendendo no momento que eu tô fazendo algum ritual, alguma conexão específica, ou eu sinto na minha intuição de acender uma vela de determinada cor, aí eu vou acender aí essa vela palito. Mas aqui eu deixo vela de 7 dias acesa direto. Por quê? Porque eu gosto de ter esse altar sempre ativado, né? Vela, incenso, água limpinha e tudo mais. Ah lá, eu conheço uma que fazia live em espanhol. Como é que consegue ajudar o consulente se você fala espanhol? Conta pra mim. Pô, a gente tá no Brasil, gente. Espiritualidade cigana vai arrumar a forma melhor de se comunicar. É igual, imagina, ó, pra começar a falar a verdade, tá? Se isso fosse verdade, você não tinha nem que falar espanhol, tinha que falar romani. Você fala romani? Não, que é a língua, o dialeto cigano, que é a cultura dos ciganos lá que falam. Eles não falam espanhol, eles falam a língua deles. Então, você vê que isso é claramente o processo do ego, tá? Como alguém disse aí que ego é Freud, ego é Freud.
É difícil a gente assumir que a gente tá fazendo alguma coisa errada, mas você tem dois caminhos: ou você continua errando e não vai ter os benefícios do desenvolvimento da espiritualidade cigana, ou você assume que você precisa melhorar e que precisa se isentar da necessidade dessa afirmação, porque isso é só uma necessidade de afirmação externa, não é interna, tá? Então, vamos desconstruir essas coisas na nossa cabeça e lembra, dá vários passos atrás para dar muitos na frente. É muita marmotagem. É mesmo, gente. Eu já vi coisa aqui do arco da velha. Tem coisa, gente, que a gente fica rindo. E do TikTok, não posso falar. Na rede vizinha, então, nossa, gente, é piada, vira piada pra gente mesmo, que conhece os fundamentos corretamente, porque você vê que a pessoa tá fazendo isso, sabe pra quê? Pra te vender aí vai e tenta vender um trabalho de amarração. Gente, se a espiritualidade cigana trabalha para a nossa evolução, processo de regeneração planetária, abertura de caminhos e construção da linha do destino, você acha que ela ia romper com o livre-arbítrio de outra pessoa? Ciganos não fazem esse tipo de trabalho. Ciganos fazem trabalho de abertura de caminhos. No amor, no dinheiro, fazem trabalho de proteção, mas não fazem esse tipo de trabalho. Então, é preciso ter olhos atentos e por isso a importância de você ser mentorado e saber aí esses fundamentos da espiritualidade cigana, tá? E quando o médium é inconsciente? Gente, espiritualidade cigana não existe médium inconsciente, não. Como eu tô dizendo, não é um processo de incorporação, é um processo de irradiação, não é incorporação. Então não existe médium cigano inconsciente, tá? Não existe. Muito fácil também pro médium isso. Eu não me lembro de nada do que eu falei. Óbvio, né? Porque os conhecimentos que a espiritualidade cigana tá passando, inclusive que você se achou maduro o suficiente para trazer para outras pessoas, é muito fácil falar, eu não sei o que ele tava falando. Tá se isentando da responsabilidade, né? Então vamos lembrar que isso é um processo de desenvolvimento pessoal também, tá? Aí a gente estava falando desse altar de 21 dias. Ele pode ser em qualquer lugar da sua casa, eu só não recomendo no banheiro. Quando você for fazer no quarto, né? Caso você tenha essa necessidade aí, tampe esse altar para ter as suas intimidades, né? Com seu marido, com seu namorado, e você fazer essa conexão. Sempre tem alguém ligando. Então, é importante que vocês vão aí nesses 21 dias desse tratamento. E aí, com o tempo, vocês vão sentindo na sua intuição. E aí, vocês vão colocando outros elementos no altar. O que é importante? Que você vá nesse altar todos os dias. Que você se conecte, que você pegue um cristal todos os dias. Que você observe a chama da vela todos os dias. Que você observe a fumaça do incenso. Que você, a partir desse altar, você se inspire no povo cigano, a fazer magias, a fazer simpatias. Você vai ensinar magia nesse curso? Não, gente, porque tem 3.000 postagens aqui no nosso Instagram ensinando magia pra tudo que é lado e pra tudo que é função, né? Tem magia pra você ficar calma, tem magia pra você ficar agitado, tem magia pra você ficar energizado, tem magia pra dinheiro, tem magia pra amor, tem magia pra tudo aqui, tá? Magia cigana, tudo que eu faço testadinho, então você pode usufruir aí, ó. Pega um dia um caderninho, rola esse dedo aqui no Instagram, anota tudo e coloca em prática. Quanto mais você fizer magia cigana, meditação, conexão, escutar música cigana, mais você tá atraindo o povo cigano para sua casa, tá? E o objetivo desse altar é que ele seja na sua casa, tá? Porque é justamente isso que você quer. Quer que você traga essa espiritualidade para dentro da sua casa. Então, faça isso na sua casa, coloca música cigana, coloca flores, acenda incensos, né? Que isso vai o quê? Chamar o povo cigano. Quando você faz isso tudo, acontece de você estar elevando a sua frequência vibracional na energia do povo cigano. Por quê? São seres de outras dimensões superiores. Então vamos supor que eles estão vibrando aqui e a gente está vibrando aqui. Eles conseguem dar uma baixadinha? Conseguem. A chegar até aqui. Mas daqui até aqui quem tem que chegar é você. E como você faz para chegar nessa conexão cigana? Acendendo vela, acendendo incenso, fazendo um banho de erva, fazendo conexão, botando uma música cigana, dançando uma música cigana, né? Então o que você precisa fazer? Montar esse altar, cuidar desse altar. Simples, né? Existem outros agrados que você pode fazer? Sim. A gente vai ter uma aula falando só sobre agrados ciganos, que eu, na verdade, não é amanhã. Amanhã é a aula sobre 9 clãs ciganos. Depois a gente vai fazer uma aula especificamente sobre esses agrados ciganos, mas é importante que você tenha o altar. O altar é o fundamento. O altar é arroz com feijão. O altar é arroz com feijão. Tem que ter esse altar, tem que cuidar desse altar. E ó, digo uma coisa pra vocês, uma coisa importantíssima que eu já vi alunos acontecendo isso. A espiritualidade, ela sabe exatamente o que se passa no seu coração, tá? Então, se você tiver algum pensamentozinho de barganha, não vai dar certo.
tá? Então, entenda. A espiritualidade cigana, eu já até falei isso no início dessa live, ela não vai te isentar de ter problemas. Ela vai te dar sabedoria para você lidar com algumas situações na sua vida. Então, aí eu fiz um altar. Aí você começa assim, aí começa a pedir. Gente, você não tem educação espiritual, não? Antes de pedir, bora agradecer. Antes de pedir, vamos cultivar. Antes de pedir, vamos devocionar. Anota aí essa palavra no teu caderno. Devoção. Cuidar da espiritualidade cigana para que eles possam cuidar da gente. Mas tira do seu coração a cobrança. Porque se você tiver cobrança no seu coração, não funciona. Tem gente que monta um altar lindo das ciganas do amor, porque quer um novo amor, mas dentro do coração a gente sente essa barganha, a gente sente essa... Entendeu? Então, o processo é esse, é devoção. É você oferecer o seu melhor para essa espiritualidade, seu cuidado, a sua atenção, né? E a partir disso, as conexões, então, são feitas. Então, você já sabe como montar um altar simples, né? Um altar básico, um altar neutro. E a partir disso, você vai tendo as suas intuições das outras coisas a se colocar no altar. Lembrando que coisas relacionadas à Igreja Católica, a entidades da Umbanda, do Candomblé, orixás, não devem ser colocados no altar cigano. Não devem ser colocados. Rosa, eu não tenho um local na minha casa para fazer um altar cigano. Faça uma caixa mágica, tá? Que pode ser uma caixa de sapato, você pode pintar ela, pode cobrir ela com papel, pode deixar ela bem bonita. Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de MDF e você vai colocar todos os materiais ali uma vez por dia. Você abre essa caixa, você acende a vela, acende o incenso, faz sua prece, faz a sua conexão e fecha a caixa. Isso funciona muito bem quando você tem casos de pessoas intolerantes na sua casa. Ah, minha mãe é evangélica, meu marido é evangélico, não gosta de vela. É ótimo, na hora que eu estiver dormindo, porque dorme, né? Uma hora dorme. Você faz. Ah, mas na hora que eu estiver dormindo, também ela vai dormindo. Ah, gente, tudo na vida tem um preço. Galera quer as coisas muito fáceis, gente. Eu já falando. Já é fácil que tem aqui eu pra te ensinar como é que faz, né? Então... tudo na vida tem um preço. E a palavra é essa, é devoção, é cuidar dessa espiritualidade para que ela, então, finalmente cuide de você. Então, você sabe que você não deve colocar no altar, anota isso em letras garrafais, você não deve colocar álcool, você não deve colocar fumo, e você não deve colocar coisas relativas a outras religiões também, tá? E depois de 21 dias desse altar neutro, você vai começando a sentir a conexão, e aí, então, você vai evoluindo esse altar através de outros elementos, tá bom? Ver aqui o que não tem que anotar, gente, porque é muito conteúdo. Ah, o ritual de auto-iniciação. Quando eu vou montar o meu altar? Bem, se você tá pensando em montar o seu altar, você pode montar o seu altar agora, mas se eu fosse você, eu esperaria mais alguns poucos dias. Eu acho que sexta-feira a gente vai ter lua nova, né? É uma lua mais conveniente para você abrir esse novo ciclo. Não significa que você não pode fazer agora, mas é mais conveniente que você espere até a lua nova, tá? E aí você vai fazer esse ritual de auto-iniciação. Mostra um altar. Eu tô pensando, eu acho que eu vou mostrar pra você. Até o final eu vou fazer um tour aqui mostrando os meus altares. Porque os meus altares já são avançados. Então, tem coisas que hoje eu posso colocar no altar. Por quê? Porque eu já conheço a diferenciação da energia. Mas eu tenho medo de confundir vocês. Então, agora eu não vou mostrar não. Mas até o final do curso, de repente, eu mostro pra vocês, tá? Então, eu vou te ensinar a fazer agora um ritual de auto-iniciação. Esse é um ritual fortíssimo. Fortíssimo. E aí, algumas pessoas falaram assim, ah, mas eu tava na Umbanda e na Umbanda eu me iniciei com o povo cigano. De novo, não estamos dentro dos fundamentos do povo do Oriente. Então, iniciações feitas por outras pessoas que não competem nos fundamentos da espiritualidade cigana não são válidas. Desculpa falar isso pra você. Estou do coração, desculpa. Perdão. Eu sei que muitas vezes eu tô quebrando seu sonho dourado, tá? Mas aquela iniciação que foi feita para você dentro de uma pessoa que não conhece os fundamentos da espiritualidade cigana não é válida. Ah, não, mas eu fiz isso dentro de uma tsara, ou eu fiz isso dentro de uma galera, de um conjunto de pessoas que cuidam da espiritualidade cigana. Eu recebi uma iniciação dos ciganos de sangue. Se tiver dentro dos fundamentos do que eu falei, ok. Saiu do fundamento, não é mais, tá? Ah, mas eu fiz. Aí esse então, né? E assim, problema nenhum. Não é o que eu faria, mas problema nenhum. Ah, não, eu fui lá na casa de Candomblé, a gente fez uma iniciação e teve até um corte. Claramente não vale. Por quê? Porque, infelizmente,
a frequência da espiritualidade cigana, que é a frequência do Oriente, não está relacionada ao sacrifício dos animais. Na Índia, não se come a vaca. Aliás, uma dica para você que quer conhecer a sua cigana: diminua o consumo de carne vermelha, principalmente da carne de vaca, tá? Como eu disse, a vaca é sagrada na Índia, não só na Índia, como diversas outras culturas. Esse animal traz aí, né, o berço inicial. Dizem que as tetas das grandes vacas do universo, que elas alimentaram os deuses, né? Então, evita, tá? Evita. Se você puder evitar, evita. Eu sei que no momento financeiro que a gente está vivendo nesse país, político, socioeconômico, minha filha, se tu pode comprar carne, tu já tá rica. Dica: evita o bife, compra tudo de incenso bom pro povo cigano e vai comer aí um peixinho, vai comer o ovo, porque é uma opção muito melhor, tá? Essa é uma dica importante para o desenvolvimento da espiritualidade cigana. Então, como eu disse, iniciações que são... mas, por exemplo, eu sou iniciada no candomblé e foi feito um corte na minha iniciação. Isso significa que a minha cigana não vai se conectar comigo? Não. Por quê? Porque o corte foi feito no terreiro. A espiritualidade cigana, você está cuidando da sua casa. A energia do corte não está dentro da tua casa, tá? Então, você pode, sim, ser do candomblé e dentro da sua casa cuidar da espiritualidade cigana. O que não pode é você querer cuidar da espiritualidade cigana, onde existem vários fundamentos de sacrifício animal. E, mais uma vez, eu não tô aqui para julgar, é uma coisa que eu não faço, e eu entendo a importância energética e espiritual do processo do sacrifício dos animais, porque é uma religião ancestral e é o fundamento dele, gente. Da mesma forma que eu tô aqui defendendo os fundamentos da espiritualidade do povo cigano do Oriente, eles têm que defender realmente a espiritualidade deles. Agora, o que não dá é querer pegar um fundamento de um e colocar no outro. Não faz o mínimo sentido, tá bom? Então, o ritual que você vai fazer agora é mais poderoso que qualquer outra pessoa tenha feito em você. Talvez se um dia, talvez não, a gente vai fazer, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia, a gente vai poder fazer um evento presencial e a gente vai ter 550 pessoas ao vivo, assim, a gente fazer uma coisa muito linda. Mas, até se eu mesma fizesse um ritual de iniciação em você, esse ritual que eu vou ensinar agora é muito mais forte do que se eu te iniciasse, tá? E esse ritual de auto-iniciação é bobo, mas é muito simples, né? Você vai montar ali o seu altar. No dia que você for montar o seu altar, atenção, isso é um dia de festa, tá? Então coloca música, né? Coloca a sua melhor roupa, brinco, perfume, né? Esteja arrumada, porque quando você for montar o altar, o povo cigano vai entrar pela porta da casa, né? Então esteja arrumada, faz aquele faxinão na casa primeiro, limpa, também se desfaz das coisas que você não usa mais, se desfaz das coisas quebradas e tudo mais. E aí, então, você vai arrumar esse altar. Coloca música, alegria e vai montando esse altar. E dentro dessa montagem de altar, você vai entregar o seu coração ao povo cigano, né, Santa Sara? Basicamente isso. E eu lembro do momento que eu fiz isso, Santa Sara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Foi assim, gente, foram essas palavrinhas. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu só não aguento mais sofrer. Eu fico emocionada que eu lembro desse momento. Eu só não aguento mais sofrer. Então, por eu não ter sabedoria o suficiente para conduzir a minha linha do destino, apenas me mostre a direção e eu vou seguir. Eu vou seguir sem questionar. Eu vou seguir simplesmente fazendo o que vocês me mandam, por mais cansativo que seja, por mais difícil que seja, por mais que muitas vezes eu tivesse que e tive que abrir mão de coisas da minha vida pessoal para cuidar dessa espiritualidade cigana no tamanho de um propósito maior que eu tinha. Eu falei: Santa Sara, me mostra o caminho. Acende o seu farol de luz e eu te entrego a minha vida e o meu coração, para que a gente consiga construir uma nova história. Foi assim que eu falei. E nesse momento, essa caravana fez assim comigo. Ela me acolheu de uma forma que eu nunca tinha sentido. E eu já tive outras experiências mediúnicas, como eu disse, eu já desenvolvi na Umbanda, já pratiquei xamanismo, eu já fui dentro de outras experiências mediúnicas, já participei também de centros espíritas. E eu nunca tinha sentido isso. É muito forte, é muito acolhedor. É colo de mãe. O colo de Santa Sara é colo de mãe. Então, o que eu fiz? Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Faz o que for melhor para mim, para o meu caminho de evolução. Me mostra o caminho certo e me dê sabedoria para dizer não para as coisas que me afastam de vocês. Toma. Pode fazer, pode me mostrar que eu tô indo. Isso é um ritual de auto-iniciação. É quando você verdadeiramente, sem palavras, sem ritos, sem vira para um lado, vira para o outro, bate cabeça, blá, blá. Isso não vale de nada. O que vale é a verdade que está no teu coração. Então, nesse momento,
esse é o momento mais importante. Você vai colocar toda a verdade. E é muito possível que você se emocione, é muito possível que você chore, né? E isso é muito marcante. Quando eu lembro disso, até hoje eu me emociono, tem muitos anos, né? E isso é muito forte. Como eu disse, isso é mais forte que até mesmo se eu fizesse uma iniciação para você. Então, faça a montagem desse altar, faça essa auto-iniciação e abra o seu coração, tá? Lembrando que o processo de desenvolvimento mediúnico, ele é um processo de reforma íntima, tá? Ele vai conduzir você ao seu processo de reforma íntima. Então, sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sim, você vai ter que abrir mão de algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas e coisas e hábitos, eles simplesmente não estão alinhados à possibilidade do seu desenvolvimento espiritual. Mas a espiritualidade cigana é tão maravilhosa que você vai saber quem são essas pessoas e você vai conseguir fazer isso, né? Então, esse ritual de auto-iniciação é muito forte e cria um vínculo que é o vínculo mais importante que tem, né? É importante entender que a espiritualidade cigana não é uma religião, tá? Então, a conexão entre você e o mentor, entre você e Santa Sara. E eu vou usar uma frase do Tony Robbins agora, que é: eu não sou o seu guru. Eu não sou, gente, eu sou condutora desse processo, eu só divido conhecimento. Eu posso ser uma mentora material, mas eu não tenho autonomia para me enfiar dentro da sua espiritualidade e dizer o nome da sua cigana, ou dizer o que você deve fazer e pensar, porque eu tô aqui somente como um canal, dividindo e multiplicando esse conhecimento para que ele seja aplicado de uma forma certa, para que você tenha uma coisa chamada autonomia espiritual. Autonomia, isso é o que eu desejo para você. Autonomia, por quê? Porque eu também já fiquei presa a padrões e gurus que não me ajudavam em nada. Que não me ajudavam em nada, quando na verdade a verdadeira espiritualidade ela está dentro do nosso coração. A espiritualidade não habita templos, a espiritualidade habita corações. Então, até eu me colocando como esse lugar também, né? E eu sei que muitos de vocês me chamam de mentora e eu me sinto muito honrada, né? Mas um dia de repente eu chego lá. Eu posso ser professora, muito mais do que mentora nesse caminho. Mas um dia eu vou conseguir chegar nessa evolução e vou poder verdadeiramente ser chamada de uma mentora espiritual. Então, estou aqui tentando auxiliar vocês, mas eu nunca tenho autonomia de entrar na sua espiritualidade, na sua conexão com o seu sagrado, que são os seus mentores ciganos, e fazerem um tipo de manipulação. E é por isso que eu divido o conhecimento. Porque a maior parte dos gurus, eles travam o conhecimento, né? Existem algumas pessoas, sim, que são queridas e benevolentes e que dividem. Mas, infelizmente, a gente vê uma realidade, né? Que tem que tomar cuidado, gente. Porque, como a gente viu, tem muita marmotagem, tem muito charlatão por aí, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Nossa, eu tô com muito calor. Isso aí é energia cigana, gente. Isso aí é energia cigana. Então, gente, falamos tudo sobre altares. Como eu disse, gente, 21 dias no altar neutro, confia em mim, 21 dias no altar neutro, tá? E eu sei que haverão milhões de dúvidas, a gente já tá há 1h30 quase ao vivo, e eu sei que essas dúvidas existem, então a gente abriu um grupo de dúvidas, mas agora a gente tá quase encerrando o expediente, né, que são 19h35, a gente encerra às 20 horas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e hoje ainda vou responder, hoje ou amanhã, não sei como é que eu cansada, né? Mas eu vou responder as dúvidas sobre a aula de hoje, sobre a aula de altar, tá? Então a gente vai botar lá a caixinha, coloque suas dúvidas. Se você não tá participando do grupo de dúvida, me chama aqui no privado, a gente te passa o link e amanhã a gente tem a possibilidade de esclarecer suas dúvidas, tanto nos stories quanto lá no grupo. Começa na lua nova? Isso, Pri, espera a lua nova para começar, porque é uma lua mais conveniente. Eu posso ter o altar cigano no mesmo ambiente que outros altares? Pode sim, tá? O que não recomendo é que seja, por exemplo, no mesmo espaço físico, ali, tipo, no mesmo móvel, pode ser na mesma sala, tá? Ah, mas eu só tenho um móvel, então você coloca tudo cigano para um cantinho e todo o resto para o outro. Separa materialmente, tá bom? Vou ver algumas dúvidas aqui pra gente, então, vou dar mais 10 minutinhos aqui tirando algumas dúvidas pra finalizar. Aonde é o grupo de dúvidas? É no WhatsApp, chama aqui, grava, eu vou gravar. Gente, quem não tá num grupo de dúvida, é um grupo de WhatsApp que é exclusivo pra dúvidas, e lá a Tássia tá pra ajudar a gente também, que são muitas, né? Não consigo responder todas, então lá a Tássia tá aqui também. Mônica, vai ficar gravada, fica tranquila, depois você assiste. Tem que ter um lado certo pros 4 elementos? Não, isso não
não tem importância não, tá? O importante é que os 4 estejam lá representados. Eu posso ter um altar perto do da minha filha? Pode. Você pode até, inclusive... Aliás, gente, dica pra vocês, tá? Dica pra vocês. Se tem uma coisa maravilhosa que os pais podem passar pros filhos, é a questão da espiritualidade. Então, estimula isso nos seus filhos, porque certamente essa espiritualidade também abarca a criança, tá? Então, a gente tem aí várias crianças que adoram uma carta, um cristalzinho, que a mãe compra pra ele e pro filho, né? Então, estimule isso nas suas crianças. Aliás, uma coisa interessante é que não tem problema nenhum, tá? Que você comece a fazer esses atos ali, trazer, vai ativar o seu altar, vamos lá, vamos conversar com a cigana. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, né? Porque senão fica tudo na frente do celular e acaba não aprendendo nada. Não consegui entrar no grupo de perguntas que tá lotado, tá? E tem outro, tá? Tem outro pra gente colocar. Quanto ensinamento, gratidão, muito obrigada por você estar aqui. Posso colocar a imagem cigana? Aí, como disse, né? O que eu faço com as imagens ciganas? Gente, a imagem você pode usar como objeto decorativo, tá? Eu só não recomendo que você coloque no altar. Você pode deixar no seu jardim, você pode botar numa estante. O que eu não quero é que você olhe pro altar e você ache que a sua cigana tá ali, porque ela não está ali. Ela tá nos 4 elementos, né? Mas ela não tá ali. Então, você pode utilizar como objeto de decoração, mas eu não recomendo que você coloque no seu altar. E se você sentir no seu coração de se desfazer, se desfaça, como eu fiz, coloca na estrada, tá? O Joaquim tem cristal, acende vela, foi dele mesmo que eu tava pensando quando eu falei disso. Vamos lá, vamos ver aqui outras dúvidas. Meu filho tem um baralho cigano, adoro. Posso ter no caminhão? Pode, faz uma caixa e leva no caminhão, né? Deve ir trabalhar viajando, então, sim, ótimo, pode sim. Tenha uma caixa mágica, vai te facilitar. Devo trocar as flores e as frutas do altar todos os dias? Não, quando começar a ficar feio, tá? Lembrando, gente, botou fruta no altar, se alimenta dela, tá? Não deixa ela apodrecer, não. Os baralhos pode deixar no altar? Pode, mas primeiro você faz os 21 dias de conexão com os 4 elementos. Depois você pode colocar o baralho no altar, sim. Tem muitos cristais, pode colocar todos no altar, tá? Sem exceção, cristais naturais aumentam muito a conexão com a espiritualidade cigana. É melhor ser escondido ou pode ser exposto às visitas da casa? Olha só, eu sou da teoria de que é o seguinte, se você tem medo de mostrar uma coisa bonita, feito um altar cigano pra pessoa que tá vindo na tua casa, acho que você tem que reavaliar a visita da pessoa na sua casa, não é onde está o altar. Não tem problema ser um altar exposto, né? Eu sou assim, né? Eu procuro reservar um pouco da minha privacidade espiritual, então eu limito bem a quantidade de pessoas que vêm na minha casa. Eu acho que isso é uma segurança muito maior do que esconder o seu altar. Você não tem que esconder o seu altar, entendeu? Você tem que ir reavaliar se são boas pessoas para ir te visitarem. E qual é o dia da lua nova? Se eu não me engano, é na sexta-feira. É o primeiro dia da lua nova, isso mesmo, dia 9. A água pode beber? Então, gente, a água ficou ali parada, né? Você não sabe se algum bichinho pousou na água. Então, eu recomendo que você use a água para regar plantas, tá? Qual a cor da toalha? Pode ser uma toalha colorida, pode ser uma toalha vermelha, verde, amarela. Só não recomendo a preta mesmo. Palo santo, para que serve? Palo santo é um tipo de incenso natural, tá? Ele pode ser utilizado em substituição ao incenso, tá bom? Fico muito tempo fora de casa. Posso apagar a vela porque eu não me sinto segura? Pode, tá? O que você não pode fazer, deixa a sua casa pegar fogo. Posso fazer na área de serviço? Pode sim. Faz bem bonito. E, aliás, depois manda as fotos pra mim, tá? Que eu quero ver. Manda no direct que eu quero ver. E, aliás, gente, deixa pra sexta-feira porque a gente vai fazer um ritual de iniciação. Vou fazer uma meditação bem bonita aí pra facilitar a conexão entre você e a sua mentora. Então, não perde o último dia absolutamente porque vai ser um dia muito especial e muito emocionante. Se não tiver toalha, pode montar sem? Pode. Posso borrifar o meu perfume no altar? Pode, mas antes, 21 dias de conexão apenas com os 4 elementos. Vai ficar gravada. Eu tenho uma boneca vestida de cigana. Decoração. Não é pra ficar no altar, tá bom? Qual é o melhor lado para teu altar? Não tem tanta influência não, tá, Flor? Você pode fazer ele virado pro Oriente, mas não é exatamente um fundamento. É um plus, você pode fazer virado pro Oriente, mas... não necessariamente. Imagina se tivesse todos os altares aqui, nem tem como ficar virado pro Oriente, todos os altares. Posso fazer um altar neutro sem imagens?
Pode, o altar neutro são só os 4 elementos, né? A única coisa que dá pra botar de exceção no altar neutro é a imagem de Santa Sara, tá bom? Muda a água todos os dias? Recomendo. Por quê? Porque se você não tiver a obrigação de mudar a água, você não vai fazer a conexão. Eu não mudo a água todos os dias, mas eu mexo no... Tá brincando com pedra, né, filha? Ah, não, foi um papelzinho que ela achou. Eu não mudo a água do altar todos os dias porque eu faço conexão necessariamente todo dia. Por que eu peço para vocês mudarem todo dia? Para lembrar vocês de fazer essa conexão. Minha filha pode aprender a jogar com 11 anos. Recomendação, vou fazer uma recomendação aqui para sua filha e para todo mundo. Se você quer jogar baralho cigano, primeiro, antes de mais nada, você precisa conhecer a sua espiritualidade cigana, tá? Principalmente, eu vou falar isso... Depois eu vou encerrar essa live que a gente já tá muito tempo aqui, quase 1h30. Gente, pra você que joga baralho cigano de maneira intuitiva e faz atendimento, se você não conhece a sua cigana, cuidado. Cuidado. O oráculo é uma coisa seríssima. Quando uma pessoa vem pra perguntar pra você no baralho, por exemplo, se o marido dela tá traindo, e se você vê isso errado, você tá absorvendo karmas. O jogo do baralho é uma ferramenta que é oportunidade para muitas pessoas redimirem os seus karmas. É por isso que eu faço caridade toda semana. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem enorme de karmas a serem limpos, tá? Aliás, uma coisa engraçada, né? Que as pessoas acham assim, ela é super evoluída, tem um monte de ciganos. Não, gente, na verdade, a grande verdade verdadeira é que tem que ter 15 babás pra mim pra eu não sair do caminho. Não é porque eu sou super evoluída, gente. Quanto mais mentor tem, é porque mais problema você pode dar e mais de ajuda você precisa, né? Então, assim, uma coisa importante, gente... É muito complicado e eu vi muitas pessoas assim no direct que fazem atendimento de baralho cigano, cobrando, orientando as pessoas que não conhecem a sua cigana. Sabe o que pode acontecer? Você pode estar jogando com a intenção de um obsessor. Entende a importância de conhecer os fundamentos? Entende a importância de ter um altar? Aliás, se você joga baralho cigano, você mais, que tá na internet aí jogando baralho cigano, você precisa estudar sobre os ciganos guardiões. Por quê? Porque é uma rabuda quando a carga vem assim, ó, pô, vem de reto na tua cara, igual uma voadora de 2 pés. Então, você, né, principalmente você que não conhece a sua cigana e joga baralho cigano aí, cobrando a consulta, fala aqui com as nossas colegas, né, é super acessível, acho que é R$197 o curso, não vou falar o preço porque eu não sei se estou falando besteira. O curso Ciganos Guardiões, mas eu acho que é menos de R$200, chama aqui as meninas, dá para parcelar no cartão, então aprende sobre isso. E você, novinha, 17, 18 anos, mas eu sei, eu jogo na minha intuição. Ó, tá criando karma, tá? Até porque se você não tem experiência de vida, né? Por exemplo, como é que você vai recomendar uma pessoa sobre um relacionamento se você mesmo nunca foi casada? Como é que você vai recomendar uma pessoa sobre vida financeira se você não paga um boleto? Nunca paga um boleto, é a sua mãe que paga ainda. Então, oráculo é muita responsabilidade. Quando a gente mexe em oráculo, a gente mexe em diversos portais energéticos. E muita gente acaba tropeçando feio nessa história, aquela história que a gente estava falando do ego, né? Cuidado! Cuidado você que joga baralho cigano e não conhece a sua cigana. Eu acho isso um absurdo. Né? Tem que ter muito cuidado, tá bom? Então fica essa dica. Tem horário para fazer essa dedicação? Não, é o horário que você puder. O importante é que você faça todos os dias, tá? Eu vou abrir então a caixinha de dúvidas, vou encerrar essa live, deixar ela salva. Vou abrir a caixinha de dúvidas e hoje ou amanhã a gente responde as dúvidas referentes à aula de hoje, tá bom? Então, amanhã a gente vai ter aula sobre 9 clãs ciganos, uma aula interessantíssima e você vai entender muito mais sobre algumas características que já acontecem aí pra você e começar a ter indícios de qual é o caminho do clã da sua cigana. Amanhã às 18h18 eu tô te esperando de volta. Dica: reassista essa aula, anote tudo, porque ela vai sair do ar, ela não vai ficar disponível. Depois todas essas aulas serão removidas e ficarão disponíveis apenas para as nossas alunas, tá bom? Então, reassiste e anota tudo. Venho desejar aqui para vocês uma boa noite,
Muito obrigada por a gente ter participado aí mais um dia. E quando eu terminar essa live e deixar salvo, me conta lá nos comentários o que você achou, se você gostou, ou qual foi o insight que você teve, ou a coisa mais interessante que você aprendeu hoje. Quero seu comentário lá, viu? Pra saber se você tá gostando do nosso curso. Então, tô esperando você. Amanhã, 18h18, eu tô de volta. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.